Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Auro Filho, Leoncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre o perímetro de um quadrado como grandeza proporcional à medida do lado. Vem comigo! Bem pessoal, como eu falei para vocês, hoje nós vamos discutir essa relação que existe entre o perímetro de um quadrado com o lado do quadrado e vamos ver que a relação que existe com o perímetro não vai existir com a área do quadrado. Mas antes de falarmos detalhadamente sobre tudo isso, eu queria falar para vocês o conceito de perímetro. O que é o perímetro de uma figura geométrica de modo geral? Bem, então podemos ver o conceito aqui no quadro. O perímetro de uma figura plana, é nada mais, nada menos que o valor obtido a partir da soma de todos os lados dessa figura. Observem aqui na nossa malha quadriculada, uma malha formada de quadradinhos, todos esses quadradinhos tendo uma unidade de comprimento na medida de seus lados. Nós temos aqui o quadrado amarelo destacado, mostrando isso. E nós temos também destacado aqui na nossa malha quadriculada essa figura destacada em vermelho. Vamos calcular então o perímetro dessa figura, tendo em vista esse conceito que eu falei para vocês no início. Então o que seria o perímetro dessa figura aqui? Tendo em vista que cada medida dessa é de uma unidade de comprimento, já que nós temos o quadradinho medido, cada quadradinho medido uma unidade de comprimento, nós temos que essa figura então mede, nós temos aqui esse lado medindo uma unidade de comprimento, esse outro lado medindo também uma unidade de comprimento, nós temos também esse lado aqui, esse outro lado aqui também medindo uma unidade, esse outro lado aqui, nós temos esse outro lado aqui medindo 2 unidades de comprimento. Observe que nós temos aí nesse lado 2 pedaços de lado de quadrado, nós temos esse lado medindo 1, esse aqui também medindo 1 e esse medindo 2, nós temos 2 pedaços de lado de quadrado aqui formando esse lado. Aqui mede 1 também, aqui também mede 1, aqui também mede 1, aqui mede 2, aqui também mede 1, e aqui finalmente mede 2, e aqui nós temos todos os lados da nossa figura. Então observe que nessa figura nós temos 12 lados medindo uma unidade de comprimento e nós temos 4 lados medindo 2 unidades de comprimento. Então para calcular o perímetro eu vou fazer 12, que é o número de lados, vezes 1, que é o número de lados que possui valor igual a unidade de comprimento, mais 4 vezes, porque existem 4 lados medindo 2, vezes 2, que é a medida de cada um desses lados. Então, fazendo esse cálculo, eu obtenho 20 unidades de comprimento. Portanto, o perímetro, ou seja, o contorno dessa figura em vermelho, é de 20 unidades de comprimento. Então, o perímetro é isso, é o contorno da figura, tá certo? Eu pego o tamanho dos lados e somo, isso dá o perímetro da figura. Bem, e a área? A área de uma figura plana, o que é isso? A área de uma figura plana, observe que o quadro nós temos que ela nada mais é do que a medida da superfície da figura. Como assim, professor? Vamos mais uma vez à malha quadriculada e observar. Aqui na malha quadriculada nós temos em amarelo um quadradinho destacado. Esse quadradinho, ele é a referência, ele mede uma unidade de área, tá certo? Então a área dele é 1. Então nós sabendo que cada quadradinho nessa malha, então, mede uma unidade de área, qual que é a medida da área dessa figura destacada em vermelho? Basta observarmos quantos quadradinhos estão dentro dessa figura. Então, a quantidade de quadradinhos dentro dessa figura é igual à quantidade da medida da área. Então, observe que aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadradinhos compondo a área dessa figura. Portanto, nós temos que a área dessa figura mede 11 unidades de área, tá certo? Então, a área é isso, É o tamanho da superfície de uma figura. Agora vamos ver isso mais precisamente com o quadrado. E com o quadrado? Bem, então vamos observar 4 quadrados. Eu vou destacar para vocês um quadrado. Primeiro tem lado 1, E eu vou querer calcular agora o perímetro desse quadrado. Um quadrado de lado 1, observem que ele esse quadrado é formado de um quadradinho, Nós vimos que na malha quadriculada, cada quadradinho tem lado medindo 1 unidade de comprimento. Então nós temos que esse quadradinho aqui de lado 1, ele tem perímetro igual a, vamos contar a soma das medidas do lado.
Aqui vai ser 1 unidade, mais 1 unidade 2, mais 1 unidade 3, mais 1 unidade 4. Então nós temos um perímetro medindo 4 unidades de comprimento. Agora nós temos esse outro quadradinho aqui, agora de lado 2. Bem, então para calcularmos o perímetro, vamos somar a medida dos lados, né? Então nós temos esse primeiro lado aqui, então um pedaço de lado de quadrado, mais esse outro pedaço de quadrado dá 2. Aqui nós temos esse outro lado formado por mais 2 pedaços de quadrados, né? Dá mais 2. Então 2 mais 2, 4 até agora, mais um aqui dá 6, né? Mais um pedaço aqui, mais outro pedaço aqui, mais 2 pedaços, ou seja, nós temos 8 unidades de comprimento, sendo o perímetro desse quadrado. O quadrado de lado igual a 3. Vamos medir o perímetro desse quadrado de lado igual a 3. Nós temos o seguinte, 1, 2, 3, né? Então esse lado mede 3, mais 3 daqui, 1, 2, 3, mais 3 unidades desse outro lado, 1, 2, 3, até agora então 3, 6, 9, mais 3 unidades desse último lado, né? Então nós ficamos com 3 mais 3 mais 3 mais 3 igual a 12 unidades de perímetro desse quadrado de lado 3. E por último eu quero medir o perímetro de um quadrado que tem lado igual a 4. Então esse quadrado aqui de lado igual a 4, ele vai ter um perímetro de, vamos medir, né? Tem um pedaço de lado de quadrado aqui, de quadradinho, mais um pedaço, ou seja, 4 pedaços de lado de quadradinho, né? Então nós temos 4 aqui, vamos ter mais 4 aqui de medida nesse outro lado, então até agora 8, mais 4 unidades nesse outro lado do quadrado, então 12, e mais 4 unidades desse outro lado de quadrado, nós vamos ter então 16, sendo o perímetro, 16 unidades de comprimento, sendo o perímetro desse quadrado de lado 4. Bem, e a área? A área desses quadrados vão ser o seguinte, né? Aqui eu tenho um quadrado de lado 1, observe que a área desse quadrado é de 1 unidade de comprimento, 1 unidade de área, desculpa, 1 unidade de área. Por que 1 unidade de área? Porque nós temos que cada quadradinho desse mede 1 unidade de área e nós temos apenas um quadradinho desse aqui na composição desse quadrado. O quadrado de lado 2, nós temos 4 quadradinhos formando aqui, ó, 3, 4, formando esse quadrado de lado 2. Então nós temos uma área igual a 4 unidades de área, né? O quadrado de lado 3, que é esse aqui, que está sendo destacado pela seta, ele vai ser formado por 9 quadradinhos, né, que tem uma unidade de área. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos que a área desse quadrado de lado 3 é igual a 9 unidades de área. E finalmente o quadrado de lado 4, ele vai ter na sua composição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 quadradinhos compondo, né, esse quadrado de lado 4, ou seja, a sua área vai medir 16 unidades de área, tá certo? Pronto, então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou pegar essas informações, né, que eu comentei com vocês aqui e destacar em 2 quadros. Observe que nós temos aqui o primeiro quadro mostrando, né, a relação entre a medida do lado e o perímetro. Nós vimos que aqui na primeira coluna, um quadrado de lado 1 tem perímetro 4, um quadrado de lado 2 na segunda coluna tem perímetro 8, um quadrado de lado 3 na terceira coluna tem perímetro 12 e um quadrado de lado 4 tem perímetro 16. Já a área, nós vimos que ficou assim as informações, né? Um quadrado de lado 1 tem área 1, o quadrado de lado 2 tem área 4, o quadrado de lado 3 tem área 9 e o quadrado de lado 4 tem área 16. Então agora o que eu quero comentar com vocês é o seguinte, o que são grandezas proporcionais? Grandezas proporcionais são grandezas que, estando relacionadas, né, quando duas grandezas estão relacionadas, elas vão ser proporcionais ou diretamente proporcionais. Quando eu aumentar uma, aumentando um, eu aumento a outra proporcionalmente. Como assim, professor? O que significa aumentando uma, aumentar a outra proporcionalmente? O que significa aumentar proporcionalmente ou diminuir proporcionalmente, né? Se eu diminuir uma delas, a outra também diminui proporcionalmente. Significa o seguinte, se eu dobrar o valor de um, eu também tenho que dobrar o valor da outra. Se eu triplicar o valor de um, eu também tenho que triplicar o valor da outra. Se eu multiplicar por 4, por 5, por 6, o valor de uma dessas grandezas, eu tenho que multiplicar por 4, por 5, por 6, pelo mesmo valor que eu multipliquei a anterior. Tá certo? São duas grandezas
que estão relacionadas, elas vão ser proporcionais quando isso acontecer. E eu digo para vocês, né, que o lado do quadrado e o perímetro, eles são grandezas que são proporcionais, são diretamente proporcionais. Porque observem aqui, observem no nosso quadro. Na nossa tabela, o que nós vimos? Que, por exemplo, o lado aqui. Observe que do 1 para o 2 nós duplicamos a medida do lado. A medida do lado era 1 unidade de comprimento, passou a ser 2. Agora observe que o perímetro, o que aconteceu com o perímetro? Ele também foi duplicado. Porque um quadrado de lado 1 tinha perímetro 4 e o quadrado de lado do 2 vai ter perímetro 8, ou seja, eu dobrei o valor do perímetro quando eu dobrei a medida do lado. Isso acontece quando eu também triplico a medida do lado. Se eu triplicar a medida do lado, eu também vou triplicar a medida do perímetro. E observe que aqui também, quando eu quadruplico, multiplico por 4 o valor do lado, eu acabo também multiplicando por 4 o valor do perímetro. Ou seja, eu estou aumentando o valor de uma grandeza, que é o lado do quadrado, e aumentando proporcionalmente o valor do perímetro, que é a outra grandeza. Ou seja, são grandezas proporcionais, tá certo? Já isso já não vai ocorrer, né, quando falarmos da relação entre área e lado do quadrado. Porque observe aqui que o lado aqui foi duplicado, né? Eu aumentei de 1 para 2 o valor do lado do quadrado, e aqui a área ela não foi duplicada, ela aumentou mais do que duplicou, né? Então aqui não ocorre essa relação. Se você observar aqui também, eu tripliquei o valor do lado e não triplico aqui o valor da área. Ocorre numa taxa o aumento, eu estou aumentando num valor, numa taxa, o lado, e estou aumentando em uma outra taxa o valor da área, ou seja, não está ocorrendo um aumento proporcional. Aqui eu quadruplico o valor da área, do lado do quadrado, de 1 passa a ser 4, e já aqui a área passa de 1 a 16, não quadruplicou não. Se quadruplicar seria 4 também a área, tá certo? Bem pessoal, então é isso, né? Então é isso que eu tenho para discutir com vocês aqui na nossa aula de hoje. E aqui eu encerro o nosso vídeo, desejo um grande abraço a todos e até a próxima.